para a presidência, o candidato de esquerda Andrés Manuel López Obrador, ex-prefeito da Cidade do México e que já perdeu a disputa presidencial por 2 vezes, lidera as pesquisas de intenção de votos. Se eleito, López Obrador se tornará o primeiro presidente de esquerda do México em décadas, rompendo o controle do governista Partido Revolucionário Institucional, PRI, e de seus adversários conservadores. Segundo pesquisa publicada na última quarta-feira, López Obrador, de 64 anos, tem 24 pontos de vantagem sobre o adversário mais próximo na disputa presidencial, o conservador Ricardo Anaya, candidato de uma coalizão formada pela legenda de direita Partido Ação Nacional, PAN, e pela sigla de esquerda Partido da Revolução Democrática, PRD. Obrador, conhecido pela sigla de suas iniciais ANLI, que concorre por uma aliança do seu movimento Regeneração Nacional, Morena, com outros 2 partidos, aparece com 51% das intenções de voto, enquanto Anaya tem 27%. Também concorrem à presidência o economista José Antônio Meade, candidato governista do PRI, com 19% das intenções de voto, e Jaime Rodrigues, com 3%, candidato independente conhecido como El Bronco, que foi acusado de arrecadar fundos de campanha de maneira irregular, o que nega. Candidatos presidenciais do México posam para foto após debate realizado em Mérida, foto, National Electoral Institute, Andolt via Reuters, no México. Não há segundo turno. O resultado deverá ser conhecido na madrugada da segunda-feira. Fim da corrupção e outras promessas. López Obrador é um firme crítico da elite governista que promete erradicar a corrupção no país e pacificar o país assolado pela violência. Combinando promessas de campanha com um panorama da história política do México, López Obrador prometeu em evento de final de campanha um governo radical que irá acabar com privilégios, erradicar a impunidade e encher o país de autoridade moral. O país será limpo, disse López Obrador no Estádio Azteca, o maior estádio de futebol do México, com seus 87 mil assentos quase lotados. O principal problema do México é a corrupção. Esta é a principal causa de desigualdade econômica. A corrupção desatou a insegurança, declarou o candidato sob aplausos. Apoiadores de Andrés Manuel López Obrador assistem a comício do candidato no Estádio Azteca, na última quarta-feira, 27, na Cidade do México. Foto, Ramon Espinosa, Apoto. Se os prognósticos se cumprirem, os desafios de López Obrador serão gigantescos. Além de combater a corrupção, deverá cumprir sua promessa de pôr no seu lugar o presidente americano, Donald Trump, que ameaçou romper o Tratado de Livre Comércio com o México por considerar que o país latino-americano não é suficientemente duro com a imigração ilegal. O México tem sido um fracasso econômico nas últimas 4 décadas. O salário real está abaixo do que foi em 1980. A pobreza está pior do que há 25 anos. Então, se López Obrador pode fazer avanços nestas frentes, já será uma melhora significativa, afirmou a agência France Presse Marco Esbrut, o diretor do Centro de Pesquisa em Economia e Política, CEP, em Washington. Sua equipe econômica tem dito a investidores que ele não é um radical de esquerda e lutará para preservar o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, NAFTA, na sigla em inglês, grupo formado também por EU e Canadá, que o presidente americano Donald Trump ameaçou com medidas protecionistas. Carlos Urzúa, escolhido por López Obrador para comandar o Ministério das Finanças se vencer a eleição, disse que se reuniu com mais de 65 fundos de investimento, dizendo a eles que o candidato está comprometido a dar autonomia ao Banco Central, uma livre flutuação de moeda, livre comércio e manter um controle sobre gastos. Henrique Peña Nieto, do Partido Revolucionário Institucional, PRI, que governou ininterruptamente de 1929 a 2000, deixa o país com uma enfraquecida confiança pública.
2 em cada 10 mexicanos aprovam sua gestão, 21%, mas 69% não gostam de seu desempenho, de acordo com a última avaliação da consultoria Mitofsky, difundida em fevereiro. O presidente do México, Enrique Peña Nieto, durante pronunciamento na Cidade do México, foto, México Presidency, andou via Reuters. Os 6 anos de Peña Nieto na presidência foram marcados por reformas de grande porte, não isentas de polêmica, e vários escândalos de corrupção e denúncias de violações dos direitos humanos. Os primeiros 20 meses de sua gestão estiveram marcados pela aprovação de reforma de grande porte que passam por quase todos os âmbitos, do trabalhista ao fiscal. 2 foram emblemáticas: a energética, que abriu o setor para a iniciativa privada, e a educacional, através da qual todos os professores do setor público são submetidos a exames, apesar dos contínuos protestos de docentes sindicalizados, que, em alguns casos, se tornaram violentos. Também foi criado o Sistema Nacional Anticorrupção, com o qual, em teoria, haveria elementos para exigir uma transparência governamental maior. No entanto, organizações civis denunciaram uma falta de vontade política para dar recursos e independência. Em meio à guerra militarizada contra os narcotraficantes, 2 episódios marcaram a administração Peña Nieto no campo da segurança: o caso de Ayotzinapa, em que um grupo de 43 estudantes desapareceu depois de serem atacados por capangas e policiais, e a conclusão da Comissão Nacional dos Direitos Humanos de que 15 mortos achados em junho de 2014 no centro do México foram executados extrajudicialmente por militares. Parentes de estudantes desaparecidos fazem protesto na Cidade do México. Foto, Eduardo Verdugo/AP, segundo Sergio Aguayo, pesquisador do renomado Colégio de México. Ouvido pela AFP, existe um raro consenso no México em torno do fato de que a política de Enrique Peña Nieto para controlar a insegurança foi um fracasso. O México encerrou sua campanha eleitoral como recorde da mais violenta dos últimos anos, segundo um informe da consultoria Intelect. Desde setembro, quando começou a pré-campanha, houve 124 políticos assassinados, entre eles 29 pré-candidatos e 18 candidatos, segundo o balanço da empresa de veículos locais, citado pela AFP. Vários candidatos consultados pela agência reconheceram fazer sua campanha com medo e alguns deles decidiram contratar seguranças.